interno, né, olhando lá para os Estados Unidos, voltando para esse lugar, e com o Jamil Chad, ele publicou há pouco, antes de entrar no ar, essa coluna falando sobre a inflação. Hoje, na verdade, o assunto é inflação, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil. A gente vai ter a oportunidade de falar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas lá nos Estados Unidos, em meio a essa guerra comercial, essa notícia da inflação, que teve uma leve queda e ficou em 2,8%, abaixo das expectativas do mercado, mas quase ali, 2,9%, que era o que o mercado esperava, uma leve queda em relação a janeiro de 2025, quando chegou a 3%. Como é que está a inflação aí nos Estados Unidos? Essa notícia é boa para Trump, nesse dia importante, inclusive, de reação à guerra comercial, ô Jamil? Olha, claro, é uma notícia que o governo Trump está comemorando, né? Porque, afinal de contas, ela representa uma queda, segundo eles. Agora, claro, em primeiro lugar, é uma queda mínima. O mercado previa uma inflação de 2,9 e foi 2,8, ou seja, não é extraordinário como redução. Em janeiro foi 3%. Sim, é uma queda, mas é muito cedo, em primeiro lugar, para dizer que essa já é a tendência consolidada do governo Trump. Não. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela não inclui as taxas, as tarifas que começam a entrar em vigor. Então, é a partir de agora que nós vamos tentar entender o impacto de todas essas tarifas. Em fevereiro não existiram essas tarifas, então, obviamente, esses dados não incluem isso. Então, isso é muito prematuro. Claro que o governo americano comemora, já diz que, olha só, a fase a nova fase da economia americana começou, etc. Mas nenhum economista vai dizer isso de uma forma taxativa, que, olha, sim, estamos agora numa nova fase da economia americana por conta de um mês só da inflação, sem contar as tarifas. Então, vamos aguardar, e eu tenho ouvido muito aqui que o mês de março e abril são os meses fundamentais. Alguns dados, agora, de fato, Fabiola, a questão da inflação é uma questão central hoje nos Estados Unidos, no debate público, inclusive, vai muito além da questão econômica, é um debate da sociedade americana que viveu nos últimos anos uma inflação extremamente elevada. Essa inflação continuou em 2024, foi o principal tema da campanha eleitoral e, claro, agora, obviamente, volta a ser discutido. Alguns itens aí basicamente da balança, da cesta básica, vamos dizer assim, americana, ela obviamente chega a surpreender, né? Então, por exemplo, os ovos, que também é um tema brasileiro, mas os ovos tiveram um aumento de 60% em um ano aqui nos Estados Unidos. Obviamente, um impacto gigantesco, não foi o único, obviamente, tem outros dados bastante impressionantes, frango com quase 8% de elevação, ou seja, tem uma situação bastante importante. O Josias tem toda a razão. Trump não vai mudar por conta da posição do México, ou da França, ou do Brasil. Não. Ele vai mudar, eventualmente, se internamente houver uma pressão por um caminho ou por outro. Se os seus aliados disserem, presidente, não dá, nós vamos ter problemas, nós vamos perder mercados, ou nós vamos perder domesticamente algum tipo de espaço. Então, tudo isso vai contar, sem dúvida nenhuma, para a gente ver se essa política comercial vai sobreviver ou não. O próximo dia bastante importante dessa agenda é o dia 2 de abril, quando entram em vigor ou pelo menos é a promessa, as tarifas recíprocas de Donald Trump. Ninguém sabe exatamente o que significa isso. Recíproco, setor por setor, país por país, média tarifária de um país versus média tarifária de outro país. Como vai funcionar isso? Ainda é muito cedo para entender, na verdade, eles mesmos começam a desenhar essa política. Só um detalhe, a dúzia de ovos aqui em Nova York, essa semana estava por $10. Faz a conta em português aí, Fabiola. Ainda bem que você... eu ia falar uma coisa, ainda bem que você recebe em dólar, mas eu não sei. Eu vou me complicar.
Gente, Fabiola, filtro na Fabiola. Vamos mudar de assunto. Mas Essa é a realidade. Desculpa aí, chefes. Ó, já que a gente está nesse kikiki, vamos para o intervalo para quem está conosco na TV. A gente segue aqui no nosso YouTube para falar do salário do Jamil Chad. Mentira. Ô, Jamil, não, 10 dólares. Nossa, dá R$60 R$60, quase. Oi? R$60, uma dúzia de ovos. R$60 Então, é real. uma dúzia de Mas ovos. tem um aspecto, Fabiola, muito interessante, porque o Jamil estava dizendo, né, essa inflação, a taxa de inflação que acabou de sair lá, ainda não está, não traz as digitais do Trump. Né? Em relação ao ovo, por exemplo, o Trump não tem muito a ver com isso. Né? Tem lá uma gripe aviária e as medidas deletérias que o Trump adota não contribuíram para o aumento do preço do ovo. Agora, veja como as coisas são interligadas. Né? Está se falando em reduzir, agora, com a sobretaxa imposta ao aço, alumínio, as exportações do Brasil para os Estados Unidos vão cair, mas o ovo vai aumentar. Então, os produtores de ovos estão estimando que vão aumentar em muito a exportação de ovo para os Estados Unidos. Em decorrência disso, o preço do ovo, que também está pela hora da morte aqui no Brasil, vai subir mais ainda. Então veja como as coisas estão interligadas. E não se ouve o Trump falando que vai sobretaxar o ovo do Brasil, porque a ele convém que as exportações de ovos procedentes do Brasil aumentem para atenuar lá o drama que ele está vivendo com o preço do ovo. Né? Mas não há uma conspiração das galinhas contra o Trump. Aí tem a gripe aviária, e tem outros fatores, né? Mas veja como as coisas estão interligadas. Né? Nós vamos ter problema com isso. Vai aumentar a exportação de ovos, já está aumentando, exportação de ovo brasileiro para os Estados Unidos, e com isso vai subir o preço do ovo aqui também, mais do que já está, também está nas nuvens aqui. Ô Jamil, aí tá mais barato comer carne do que ovo? Não, de jeito nenhum. O ovo continua O mais ovo barato. continua barato a R$60 a dúzia. Estão vendendo agora por unidade, né, Jamil? Estão vendendo, não é mais a dúzia, é a unidade, né? Tá que nem cigarro que vende a unidade, né, gente? Um ovo, que situação. Vai. Hoje pela manhã eu perguntei para o meu filho o que ele queria de café da manhã, ele falou ovos. Aí eu respondi, ovo ou ovos? Né? Porque faz uma diferença atualmente. Né? Gente, aquele ovo mexido com 3 ovos. Tá bom, dois. Esquece, hein, Jamil? Tá caro. Dois, papai. Eu falei, tá bom, dois. Jamil, obrigada pela sua participação. Vou te liberar. Você já ficou bastante tempo aqui com a gente. Eu agradeço, viu? Porque eu sei que você. Prazer, o teu minuto custa em dólar. É caro. Um beijo. Não, em ovos. Em ovos. Cada minuto um ovo para o Jamil, muito bom. Nossa Senhora. Não, eu vou começar a importar ovos brasileiros, viu, Josias? A R$60. A gente está voltando para quem está conosco na TV. Estamos voltando para quem está conosco na TV e a gente está falando sobre o preço do ovo, porque o Jamil ele ganha em ovos aqui. Porque lá nos Estados Unidos a cartela de ovos está R$60, quer dizer, o filho dele gosta de comer omeletes generosos, com pelo menos uns 3 ovos, que eu acho que para um adolescente é um bom tamanho, entendeu? E o Jamil tá ali segurando o ovo, então ele tá ficando um pouco mais ao vivo conosco para ganhar mais ovos, entendeu? A R$60 a dúzia, Fabiola, a R$60 a dúzia, tá R$5 um ovo. Um ovo. Aqui no Brasil, está aumentando agora, está chegando a R$1. Ainda bem que o nosso amigo Jamil ganha em ovos, porque a 5 e no Brasil a dúzia de ovos caiu para 10, né? Agora o pacote de ovo vem com 10, vocês já notaram isso? Não tem mais aquele pacotinho com uma dúzia, verdade. Agora são 10 ovos. A dúzia é 10 aqui Ainda agora. bem que a gente vai ter um economista para falar conosco agora, para a gente entender o que a gente faz. Dá para comer meio ovo? Ô, Jamil, obrigada, querido. Um bom trabalho para você aí. Tchau. Eu vou propor aqui em casa um omelete diferente, com meios ovos. Vamos ver se... Sabe, eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica para você. Sabe o que você coloca? Um pouquinho de leite. Você põe um ovo, põe bastante leite e bate bastante, que ele fica cremoso. Sempre. Você não tenha dúvida que isso já é utilizado amplamente como uma estratégia aqui.
Ai, Sempre. gente, que nosso café da manhã com ovos e café. Imagina o café que tá pela hora da morte, segundo os Josias. Imagina, café com... E ele vai tomar um café agora. Tá gastando, hein, Josias? Você tá ganhando em café? Tô. Gente, a gente tem que trabalhar, tem muita coisa aqui. Tchau, Jamil, até. A minha parte Bom dia. é Bom dia ovos pra e vocês. café.